riqueza que existe dentro da floresta pode gerar riqueza para as pessoas que estão em volta dela. Dá para sustentar mais de 1.800 famílias só com castanhas. Se o nosso extrativista, o nosso associado, que vive lá na floresta, está ganhando da floresta em pé, então ele não vai derrubar a floresta para procurar outro meio de vida, uma vez que a gente garante a comercialização com preço justo e a diversificação da produção deles. Dá para transformar a terra em arte. O artesanato chegou pra gente assim, veio do meu avô, passou pro meu pai, a minha mãe veio junto e os filhos todos entraram nesse mesmo segmento, já desde criança, manuseando argila. Mas eu tenho tentado passar para eles os valores que eu aprendi. Não é apenas vender uma peça, é vender uma história, um legado nosso, sempre preservando o ambiente. Dá para proteger 64 mil hectares da Amazônia usando óleo de palma. A Agropalma implantou a política de desmatamento zero no ano de 2001 e contribui para a preservação da floresta amazônica em função da manutenção das grandes áreas de reserva florestal que a empresa tem. Por isso, na nossa visão, não tem como falar em preservação do meio ambiente dissociado do desenvolvimento social. A gente sabe que é possível porque vê acontecer. Porque apoia negócios que conseguem multiplicar a riqueza da floresta e positivar o impacto social, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. De forma colaborativa, inteligente, combinando ciência, visão de negócios e sensibilidade. E a receita para fazer tudo isso é uma só: envolvimento de todos. Sabe, a gente não pode ter medo. O mundo está mudando e a gente tem que mudar junto com ele. Por isso, a gente pergunta: o que a gente pode fazer pela nossa floresta hoje? Santander. Olá! Estamos de volta, eu sou Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES. O que podemos fazer, todos nós, pela nossa Amazônia? Precisamos, juntos, manter nossas florestas em pé e também precisamos levar desenvolvimento socioeconômico à Amazônia. Que desafio quando nossos governantes não demonstram com clareza esse compromisso. Conservar a Amazônia é fundamental para enfrentarmos as mudanças climáticas e manter nossa biodiversidade. Até tivemos mais um anúncio essa semana de empresas do agronegócio e ONGs que se manifestaram publicamente nesta agenda em prol da Amazônia. Tivemos também países que estão lutando e levaram uma carta ao nosso presidente, 8 países europeus, em prol da Amazônia. São ONGs, países, empresas, filantropos, investidores sociais cobrando ações contra o desmatamento. É um time de peso, né? E são marcas poderosas também lutando por essa causa. Temos aqui hoje representantes dos 3 maiores bancos privados do país, que resolveram vencer todas as diferenças e se unir nesse projeto, que teve início com a busca de diálogo com o governo federal. É uma iniciativa alinhada com os negócios dos bancos e com um componente de advocacy. É maravilhoso ver como uma causa tão importante foi capaz de superar até mesmo barreiras mais difíceis, reunindo 3 competidores históricos. Vale mencionar também as doações que esses bancos fizeram durante a pandemia. O Itaú, com a doação histórica de 1 bi, e os outros bancos com várias ações muito impactantes durante a nossa crise. Eles contribuíram para compor os mais de 6 bilhões de reais doados nessa pandemia. Vamos ouvir um pouco do que cada um fez nesse período, mas o nosso foco é conhecer essa maravilhosa iniciativa para cuidar da nossa Amazônia e dos povos que lá habitam. Eu tenho o privilégio de estar aqui moderando uma sessão com mais 3 mulheres, somos 4 mulheres, né? E 3 mulheres da área da sustentabilidade. Eu queria apresentar a Karine Bueno, Head de Sustentabilidade do Santander, a Luciana Nicola,
Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Banco do Itaú Unibanco. E a Júlia Spinassi, gerente de Sustentabilidade Corporativa do Bradesco. E com isso, eu vou passar a palavra para Karine, do Santander, para contar um pouquinho sobre as iniciativas do banco durante a pandemia e contar também um pouco sobre o projeto, sobre esse projeto em prol da Amazônia, e trazer alguns aspectos e expectativas em relação a ele. Karine, é com você agora. Olá, obrigada, Paulo. Um prazer, Júlia, Lu, tá aqui com vocês de novo. Vou pôr meu tempo aqui para não passar e não tomar o tempo de todo mundo, enfim, das minhas colegas. Então, muito obrigada. Para a gente, para o Santander, é um prazer, na verdade, estar aqui, estar de novo apoiando. Então, espero que a gente, enfim, nesses 2 dias, as discussões tenham sido muito, muito valiosas e ajudem, de fato, a gente caminhando cada vez mais para essa cultura de doação, para uma cultura estruturada, né? Eu estava ouvindo o painel anterior sobre impacto aqui, então, parabéns, Paula, e toda a equipe do IDS também pelo desenvolvimento do fórum. Prazer para a gente estar aqui. Então, primeiro, acho que super obrigada pelo convite e por poder compartilhar um pouquinho. Eu acho que a história, na verdade, vou falar da Amazônia e Júlia e Lu também, mas acho que a história toda começa, né, dessa vez 3 bancos juntos, de fato, lá na pandemia, né? Então, as primeiras ações, na verdade, que a gente fez de forma conjunta foram as ações de doação, né, para os testes rápidos, né, para as máscaras, que foi um trabalho maravilhoso desenvolvido com o Instituto Rede Mulher Empreendedora também, com o BEI, né, então que tem um potencial não só pela máscara em si, na questão de saúde, mas também de geração de renda, que foi muito legal de ver. Então, na verdade, o trabalho conjunto, efetivamente, dos 3 começa na pandemia. E ele origina essa parceria que é supraconcorrencial e que, de fato, está olhando para temas que são importantes para o Brasil, que são agendas complexas, né? E onde a gente percebe que a atuação dos 3 bancos junto, ela tem muito mais força e ela pode levar a gente a ter resultados muito melhores e maiores, na verdade, quando a gente trabalha junto. E, de fato, Paula, como você comentou, ela é uma agenda de trabalho, né? Então, acho que cada um também de nós, individualmente, cada um dos 3 bancos tem seus próprios compromissos, tem a sua atuação na região, né? A gente também está presente na Carta do Setor Empresarial pelo desenvolvimento da Amazônia, junto com o CEBETS, com a Coalizão Clima Floresta, mas aqui, quando a gente estabelece as 10 medidas, de fato, a gente buscou trazer o que pode se transformar num plano de trabalho conjunto entre os 3 bancos, né? Então, objetivos que a gente, de fato, está perseguindo juntos e trabalhando juntos, né? Eu brinco que o behind the scenes, né, o que acontece por trás, na verdade, eu estava falando com outras pessoas aqui dentro do banco também, e falou assim, tem muito trabalho mesmo entre os 3 bancos, né? Então, de fato, não é algo que está só ali escrito, ou de fato que a gente quer usar ali para a comunicação, mas de fato a gente está trabalhando muito junto, né? Então a gente virou um grupo de trabalho entre nós aqui que temos o privilégio de estar juntas de novo na live, mas de várias outras pessoas também que estão envolvidas dentro de cada um dos bancos e obviamente a partir do momento que a gente estrutura as ações, outros atores que são importantes ali para o desenvolvimento. Então acho que a primeira coisa Perdão, foi sem querer aqui. Que tem situações e temas no Brasil que são complexos e que a união dos 3, na verdade, ajuda a gente a criar soluções que podem dar conta desse desafio. Acho que um outro ponto que é super interessante e importante, acho que os 3 bancos também, e aí falo mesmo pelos 3, acho que a gente também está com muito reconhecimento do que também nos falta em termos de conhecimento, né? Então, em nenhum momento, acho que a gente está colocando a agenda e assumindo que sabemos tudo agora de uma hora para outra sobre a Amazônia, né? O que a gente está colocando é o melhor dos nossos esforços dentro do que a gente consegue fazer enquanto instituição financeira, mas indo além um pouco quando a gente fala de temas como regularização fundiária, para dar a nossa contribuição para o tamanho que essa oportunidade tem. Um segundo ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui é que quando a gente olha, e aí vou falar do Santander especificamente aqui também no caso, mas sei que
os demais compartilham. Quando a gente olha para a Amazônia, não é? Tem, obviamente, toda essa questão, e que hoje está, enfim, mais visível do que nunca, e é bom, né, que tenha também a visibilidade da urgência e da emergência, que é, de fato, da gente tratar e olhar a questão da Amazônia como um todo, principalmente também olhando para os impactos de mudança climática e qual é o potencial, na verdade, que a gente tem ali com a floresta. Agora, a gente sabe também que assim, não tem desenvolvimento pleno do Brasil se a gente não olha para o desenvolvimento da região amazônica na melhor potencialidade que ela tem, né? Então, tudo que a gente tem ali de potencial em termos de biodiversidade, em termos das culturas e dos saberes tradicionais, e de como é que, de fato, a gente, enquanto país, consegue se desenvolver e se tornar uma potência, né, da sociobiodiversidade, uma potência frente ao mundo. Então, tem um aspecto também econômico aqui que é importante, que deve ser considerado, né, e que isso faz parte ali da agenda dos 10 pontos. Só para voltar um pouco, acho, falar bem rapidamente da contribuição, né? Então, de novo, cada um dos três, a gente tem o pé negócios na Amazônia. Esse vídeo que a gente acabou de ver, na verdade, a gente tinha feito ele lá faz uns 2 anos, mais ou menos, são todos clientes ali do banco. Então, a gente, desde 2017, vem promovendo diálogo sobre a Amazônia, a gente fez no Museu da Manhã, fez um depois aqui em São Paulo. Então, a gente tem buscado e tateado essa agenda, né? Agora, o que a gente entende é que, de fato, a gente precisa entrar com mais força e atuar aqui com mais força. Dentre as ações que a gente está desenvolvendo e trabalhando junto, né, são 4 as prioritárias, depois a Lu e a Ju podem complementar também, mas a gente tem trabalhado com a questão das culturas sustentáveis, então de como é que a gente entende quais são essas culturas, as suas cadeias, e consegue oferecer aqui um financiamento para o pequeno produtor que está nessas cadeias sustentáveis. Então a gente tem trabalhado para formatar o que poderia ser esse programa. O segundo, que é a questão do engajamento com o setor de pecuária também, para como é que a gente avança junto na questão do combate, de fato, ao desmatamento, olhando inclusive para a cadeia. Terceiro, que é a regularização fundiária, e aqui eu acho que a importância de ter parceiros, né, e que estão junto com a gente. Então, a gente tem alguns escritórios de advocacia que estão trabalhando junto com a gente. A ideia aqui é, de fato, e isso é o que menos tem a ver com o trabalho de banco para dentro, né, produto e serviço, e que mais tem a ver com essa agenda de Estado, né, de como a gente, de fato, poderia trabalhar num plano de ação para a questão da regularização fundiária, dado o arcabouço e todas as coisas que a gente tem no Brasil e o que ainda falta ser desenvolvido. E, por fim, a questão da biodiversidade, onde a gente vai trabalhar numa visão de biodiversidade que também inclui a questão da industrialização. Então, não só a ponta inicial ali do extrativismo da produção, mas, de fato, como é que isso se torna um setor produtivo no Brasil representativo. Queria só fechar aqui minha fala para resgatar um pouco da pandemia, né, e eu acho que teve para a gente aqui aprendizados bastante importantes na questão da agilidade, de como a gente deveria dar resposta rápida, e do papel que o setor privado e das pessoas físicas, não vou nem falar só do setor privado, desse momento incrível, né, que, enfim, aqui que essa crise toda da pandemia, na verdade, trouxe, que é, de fato, florescimento de uma cultura de doação muito mais ativa no Brasil. Então, o Santander, a gente investiu aqui quase 100 milhões de reais, então, em diversas iniciativas, incluindo as iniciativas com os 3 bancos. E um ponto interessante também é que a gente, logo de cara, em 2 semanas, a gente estruturou um programa para trazer os os funcionários e as doações de funcionários também. Então, a gente tem um programa aqui no banco bastante antigo, que é o Amigo de Valor, que trabalha com imposto de renda devido, e a gente fez uma edição especial dele, e a gente teve mais de 12 mil funcionários colaborando, né? Então, os funcionários doaram 3,5 milhões de reais, e o banco fez um matching com mais 3,5 milhões. Então, acho que além da responsabilidade corporativa nossa, enfim, do nosso investimento, o que a gente quis também trazer logo de imediato foi a chamada para os funcionários para também fazerem parte disso, tá? Então, eu encerro por aqui, agradeço. Obrigada. Obrigada a você, Karine. Que bacana essa iniciativa do matching. Acho que isso é uma coisa que vocês já fazem há muito tempo e é muito positiva, né? A gente sabe dos números do Amigo de Valor e realmente é um exemplo de como você engaja também os colaboradores nas causas que a instituição apoia. Mas eu queria agora convidar a Luciana Licola, do Itaú, para contar para a gente, né, o que motivou essa adesão a essa iniciativa e contar também um pouco sobre a doação de 1 bilhão, né, para o Programa Saúde para Todos. É com você agora.
Lu, né? Obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer aqui estar podendo contar um pouquinho mais. Eu e Karine, a gente se vê constantemente desde a época que a gente começou a trabalhar com o projeto do Máscara, Heróis Usam Máscara, então tem sido uma convivência diária. Acho que em relação à Amazônia, a gente hoje tem uma percepção dentro dos bancos de que o tema do meio ambiente, ele é um tema já há muito tempo priorizado, né? Então, aqui no Itaú, a gente desde 99 já tem uma política clara em sustentabilidade, a gente tem todo um processo de diligência, a gente se preocupa muito com essa questão do meio ambiente, e não é diferente no Bradesco e no Santander, né? Mas quando a gente olha especificamente para a região amazônica, e eu acho que é um tema que todos os bancos vêm olhando já há algum tempo, não é de agora, né? Mas acho que agora, de fato, teve o grande chamado, a gente percebe que são questões complexas e com uma grande dimensão, né? Desde os baixos índices aqui, econômicos e sociais, até dados e índices cada vez mais alarmantes de desmatamento. E por uma questão tão complexa, nada como uma união muito forte, né? Então, eu acho que cada um teria ali a sua contribuição, obviamente, mas juntos a gente pode fazer mais e gerar um impacto ainda maior. E eu acho que o trabalho que a gente fez na pandemia mostrou que a gente consegue, para além da concorrência, trabalhar muito bem juntos e conseguir idealizar iniciativas de impacto. Então, eu acho que o mais interessante nesse processo é que a gente vem discutindo soluções com o crachá do lado de fora da reunião, né? Então, cada banco tem trazido o seu grau de maturidade em cada uma das 10 medidas, então a gente tem compartilhado e trocado bastante experiências e tem buscado gente de fora que tem realmente aqui experiência para contribuir com o nosso repertório, para a gente pensar em como os bancos, a partir dos seus negócios, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Então, acho que tem sido uma experiência bem interessante, né? Agora, indo para a questão de saúde, e eu acho que no Todos pela Saúde a gente também teve um trabalho importante na Amazônia, que deixou ainda mais claro essa questão dos desafios, né? A gente começou no início da pandemia olhando um pouco pelo investimento social privado do Itaú, então tanto o Instituto Unibanco como a Fundação para a Educação e Cultura, como a gente poderia contribuir. E ali a gente tinha feito uma reserva de recursos para ajudar com cestas básicas, kits de higiene e ajudar com equipamentos e EPIs. E quando a gente começou a colocar o bloco na rua, a gente percebeu que ele não ia dar nem para começar, né? Porque olhando os desafios que se colocavam com o Covid, ou seja, são desafios globais, né? A gente não está falando só de uma questão Brasil, né? Então, a gente passou por processos de concorrência com outros países na busca de EPI, na busca de respiradores. Então, ali chamou a atenção que se de fato a gente queria fazer a diferença nessa questão, e eu acho que também o fórum aqui de vocês é super importante para a gente também olhar que o investimento social privado, de uma forma geral, nunca olhou com tanta atenção para a saúde, né? Então, foi uma surpresa quando a gente achou que a gente tinha muito recurso na mesa e percebeu que não ia dar para nada e que os desafios eram enormes, né? Então, a gente voltou para dentro de casa. Você sabe que tem uma cultura já das famílias aqui, com uma questão de investimento, de doação, né? Mas a gente ali olhou que tinha que ser um chamado do banco, né? Então, o Conselho de Administração se reuniu e tomaram a decisão de colocar à disposição 1 bilhão de reais, mais 1 bilhão com o auxílio de pessoas que entendiam do assunto, né? Diferente de cultura, educação, mobilidade, que a gente já tem um pouco de conhecimento aqui estabelecido nos nossos institutos e fundações. Saúde era um mundo novo e a gente desconhecia muito dos desafios e de como essa dinâmica se dava. Então, para isso, a gente chamou um conselho de especialistas. Hoje a gente tem 7 notáveis que lideraram, de fato, toda a questão técnica e o processo decisório. Então, a gente colocou o banco e a fundação à disposição para operacionalizar, para fazer todas as articulações necessárias, mas a condução no dia a dia foi de quem entende do assunto, né? Então, o grupo de médicos foi liderado pelo Dr. Paulo Chap, mas a gente tinha outros 6 ali, tão capacitados quanto, com conhecimento vasto, para nos ajudar no dia a dia, né? E eu acho que o que a gente aprendeu muito foi que saúde precisa, sim, de um olhar do investimento social privado. Eu acho que essa é uma pandemia de várias outras que teremos no Brasil. Mudanças climáticas, e de volta a gente traz aqui o tema de meio ambiente na mesa. Mudanças climáticas vai trazer uma questão de vírus, vai trazer outras questões que o Brasil vai ter que fazer. Desculpa. Olá, tivemos aí uma questão, caiu o celular
da Luciana, eu vou, então, passar para a Júlia. E a gente traz a Luciana de novo aí no final. Ixi, voltou, gente. Vamos continuar, então, aqui com a Luciana. Oi, Luciana, você está aí? Estou. Imagina, vamos lá. Uma pequena intercorrência aqui. Eu acho que um grande aprendizado que nós tivemos durante esse processo da pandemia é que a gente, de fato, tinha que colocar à disposição o banco e a fundação, mas sem a burocracia e buscar agilidade nesse investimento. Então, a gente conseguiu, em 5 meses, gastar R$1 bilhão. Então, a gente conseguiu atender todo o Brasil. A gente conseguiu também entender quais são as grandes questões. Então, hoje, na questão de saúde, a nossa grande preocupação do investimento era atender hospitais públicos, era atender um público mais vulnerável, que ali não tinha à disposição plano de saúde e que não tinha ali um acesso rápido, porque a Covid, ela traz um desenvolvimento da doença num tempo muito, num espaço curto, né? Então, a gente conseguiu criar comitês de crises em cada um dos lugares, atrelado aqui à Secretaria Estadual de Saúde, com toda a interlocução com o município, e fazer chegar os EPIs, os equipamentos, e toda a metodologia para tratar ali dos leitos de UTI, para que, de fato, a gente ampliasse o atendimento da população, né? E acho que foi uma coisa muito bacana, porque quando a gente começou com o BI, várias empresas procuraram o banco dizendo, quero ajudar também, né? Quero ajudar com dinheiro, quero prestar serviços, tem um produto aqui que eu gostaria de doar. Então, teve fornecedores que a gente comprou máscara e falou, não, mas eu quero doar uma parte também. Então, a gente percebeu que tinha muita gente à disposição e despertou esse espírito de doação nesse momento de pandemia. Então, além do BI, a gente conseguiu mais 200 milhões que vieram de doações de empresas, espontaneamente de pessoas físicas que queriam colaborar, né? E eu acho que, voltando para o assunto da Amazônia, quando a gente olhou os desafios que a gente tinha de saúde na região, a gente percebeu que ali o SUS tinha que funcionar de uma forma diferente para a questão do Covid. Então, a gente destinou 74 milhões dos recursos para dinâmica especial de saúde na Amazônia, né? Então, a questão de testagem para chegar aos EPIs, e, gente, transporte é um grande desafio, então tem uma dinâmica local. A logística na Amazônia é uma loucura. É uma loucura, né? Então, a gente tem discutido a continuidade do Todos pela Saúde e ter um programa específico de Todos pela Saúde na Amazônia, né? Quais são os recursos que a gente vai manter? Porque não é só o Covid, né? Ali despertou para a gente a complexidade. Então, assim, um dado que para a gente foi bastante alarmante é que hoje passa a ambulância, colhe exame das pessoas e volta alguns meses depois com o resultado, né? E ali tem doenças que acabam se agravando por conta disso. Então, a gente, por meio de parceiros locais que conhecem muito essa dinâmica, a gente tem refletido muito. Qual é o próximo passo? Qual vai ser a continuidade do Todos pela Saúde? E como a gente pode ter uma frente específica com um olhar atento para a Amazônia neste assunto de saúde? Eu acho que essa é uma contribuição importante que a gente pode fazer. E eu acho que fica como recado para todas as empresas que a saúde precisa de atenção, tanto quanto educação, cultura. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco, tirou essa venda dos nossos olhos, e eu acho que a gente tem que pensar seriamente agora, quando a gente for pensar em investimento social privado, como é que a gente contempla esse desafio tão relevante no Brasil. Muito bacana, Luciana. Nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto no Amazônia, eu acabei indo para lá, e foi assim que eu entrei no IDS, para esse projeto que era focado em primeira infância. E eu fui para lá durante 4 anos. E quando a gente conhece esse patrimônio do nosso país, a gente se apaixona, né? E percebe os desafios. É uma outra realidade, né? Vocês têm municípios que você demora 4 dias de barco para chegar. Então, é toda uma estrutura diferente, os números não se aplicam a essa região, números de saúde em particular, né? Se você for fazer o repasse governamental em cima de população, as populações são muito espalhadas no território, é impossível você chegar em alguns lugares. Então, ter a iniciativa privada, ter o investimento social privado é fundamental para a gente atender essa região. Eu adorei essa frase do crachá fora da sala, né? Agora é crachá fora do ambiente virtual, né?
que a gente tem que fazer. Mas eu acho que essa possibilidade de criar um movimento de empresas se unindo em prol de um tema, de uma causa, é a única saída para a gente poder enfrentar os problemas que vão surgir nesse pós-crise, né? Eu acho que a gente tem realmente que se unir pessoas, unir marcas, unir instituições, unir todo mundo, porque senão a gente não vai achar caminhos para enfrentar o que vem pela frente. E com isso eu queria passar para a Júlia, do Bradesco, queria que você contasse um pouquinho como foi o processo para vocês aí nessa iniciativa e também contar o que vocês fizeram aí no campo do combate à pandemia do Covid-19 nesse período. Júlia, com você agora. Obrigada, Paula. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao IDES, a Luciana, a Karine, minhas parceiras diárias, realmente a Luciana trouxe esse ponto, a gente se reúne quase que diariamente mesmo, e acho que é muito bacana ter a oportunidade realmente de compartilhar um pouco das experiências que nós temos vivido ao longo desses últimos meses, com uma audiência que, assim como a gente, eu tenho certeza que está muito engajada e comprometida com todos esses desafios. Então, eu acho que a pandemia, ela realmente fortaleceu, né, e criou senso de urgência para as questões ambientais e climáticas, assim como ela fez para a questão da saúde, e que a Luciana trouxe muito bem na fala dela, em toda a experiência com Todos pela Saúde. Eu acho que a nossa atuação em conjunto, como a Karine trouxe, ela realmente fez com que a gente percebesse que há um grande potencial em explorar esses esforços coordenados, né? E a gente, especialmente em causas que vão além dos nossos negócios. Eu acho que, então, um primeiro ponto, um primeiro aspecto super importante foi o reconhecimento do poder, né? Do poder da atuação em conjunto. Um segundo ponto, acho que nos motivou a criar o Plano Amazônia foi realmente a necessidade de se posicionar. Então, a Amazônia é um diferencial para o Brasil, a gente realmente, enfim, vê o Brasil como uma grande potência ambiental, mas a Amazônia está motivando uma certa aversão. Então, a gente realmente não precisa desmatar, pode explorar as oportunidades, e os bancos podem contribuir. Então, eu acho que cada um de nós se envolveu nas iniciativas empresariais, como a Carta dos CBEDs, como a Karine trouxe, mas a gente realmente viu a oportunidade de, como banco, atuar. E eu acho que isso é um diferencial dessa iniciativa. A gente, sim, tem ações que são mais institucionais, e que tem essa conotação, inclusive mais filantrópica, mas a gente trouxe a questão da Amazônia para o dia a dia dos negócios, né? A gente tem equipes internas e grupos de trabalho sendo formados para tocar as frentes, especialmente as frentes prioritárias que a Karine apresentou aqui, com as nossas áreas de risco, com as nossas áreas de produtos. Então, o negócio está como um todo a serviço da Amazônia. Eu acho que isso gera realmente um poder. Eu acho que esse movimento ele passa a ter uma dimensão muito maior, né? Porque a gente converge os interesses. E então, eu acho que a gente, com o Plano Amazônia, a gente demonstrou todas essas possibilidades, e na verdade, com a União, realmente alavancar uma agenda que já existia, né, de promoção da agenda junto aos clientes, de criar soluções financeiras e não financeiras, no caso, para desenvolver, por exemplo, as culturas sustentáveis, como a Karine comentou, e também, de certa forma, canalizar os investimentos para desafios que são de mais longo prazo, como a questão do desenvolvimento da bioeconomia que a Karine trouxe. Os bancos, eles têm grandes capitais de relacionamento, acho que esse é um ativo. Então, com isso, acho que a gente consegue realmente trabalhar e ter muito êxito. Eu acho que, como a Karine trouxe, assim, um aspecto fundamental aqui é o reconhecimento de que a gente tem muito a aprender sobre a região, então se enxerga com muito potencial de transformação, mas também, enfim,
com todos os desafios que são amazônicos, né? Então, a gente criou um conselho consultivo. Eu posso dizer que ele é inspirado, sim, na boa experiência do Itaú, por que não, com Todos pela Saúde. Então, a gente também tem 7 pessoas muito experts. Eu acho que, só que como a Amazônia é complexa, né, e a gente vai trabalhar muitos fatores, muitas esferas, então a gente tem aqui um time com grande diversidade, né? Então, são pesquisadores, empresários, pessoas do meio político, que toparam realmente conosco entender quais são os caminhos que vão nos levar a entregar esses grandes objetivos. Acho que a gente tem como próximos passos os desafios de realmente entender quais são as nossas metas, o que a gente vai considerar sucesso para esse plano, como a gente realmente vai atender a toda essa expectativa de gerar resultados positivos. Eu acho que, sim, a gente, apesar de ter um plano ambicioso, queremos ser parte de um esforço coletivo pela Amazônia, assim como nós fomos e nós somos com as frentes do Covid. Então, é bastante importante que, de alguma forma, outros setores e enfim, os filântropos, acho que a sociedade brasileira como um todo entenda como contribuir com essa agenda, né? E, enfim, acho que é isso. Os desafios, eles são grandes, mas as oportunidades, elas certamente são ainda maiores. Acho que, brevemente, sobre a atuação do Covid, foi o que a Karine resgatou, né? Então, lá no começo, muito no começo da pandemia, acho que o nosso grande chamado era por ajudar a conter uma crise sanitária, né? Com todas as fragilidades que a gente tem no Brasil. Então, os bancos prontamente anunciaram todo o apoio ali, dos testes, dos equipamentos, e acho que o Bradesco deu continuidade a esse esforço por meio de uma série de outras doações, e as que eu gostaria de destacar são especialmente aquelas que são de apoio à ciência. Então, eu acho que teve um papel interessante do banco em identificar a oportunidade de investir em desenvolvimento de respiradores de baixo custo, em desenvolvimento de tecnologias para fabricação de testes, e certamente isso é fundamental e fica como legado para a saúde no Brasil. Eu acho que vale também aproveitar esses minutinhos finais da fala para trazer um pouco mais de luz para o projeto Heróis Usam Máscaras. Tanto a Karine quanto a Luciana comentaram sobre ele. Então, foi um projeto, enfim, em que os seus trouxeram o desafio, né, para a gente de doar 50 milhões e comprar 15 milhões de máscaras de microempreendedoras, e só a gente sabe, e a gente e os parceiros, né, o quanto foi desafiador realmente colocar esse projeto de pé. A gente teve que realmente identificar organizações no Brasil inteiro, orientar a confecção, teve todo um processo de logística, inclusive na região amazônica, e a gente chegou, então, a 18 milhões de máscaras e uma renda média por costureira de quase R$3.000. Então, acho que é um resultado excepcional. Ele realmente nos dá os alicerces e a base para a gente encarar um desafio ainda maior, que é o Plano Amazônia. Muito bacana, Júlia. Acho que eu queria ressaltar aí como você trouxe essa questão de que a ciência saiu valorizada, né, dessa pandemia. Eu acho que a gente olha para a ciência hoje de uma outra forma, a sociedade no mundo, né, e realmente ter recursos para apoiar a ciência é fundamental para a gente desenvolver o nosso planeta, né, não só o nosso país. Mas, Júlia, vocês têm uma atuação muito forte na educação, né, com a Fundação Bradesco, e agora eu sei que vocês também têm uma atuação importante na área do meio ambiente, mas isso se fortalece agora com essa iniciativa? Acho que com certeza, né, a gente realmente tem uma história na Amazônia, são 5,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta, mas são 23 milhões de brasileiros que moram, né, na região. Então, a Fundação Bradesco, ela atua na região desde a década de 70, e das 40 escolas que existem da Fundação,
11 delas estão localizadas em estados que compõem o bioma, tá? São 20 mil alunos beneficiados, e acho que uma atuação belíssima realmente, que vem se fortalecendo, inclusive com um grande processo de inovação que está sendo conduzido pelo Luca Cavalcanti, então buscando realmente trazer a tecnologia, o ensino virtual, que mais do que nunca com a pandemia se demonstrou imprescindível para a fundação. Então eu acho que seguimos avançando uma ação nessa integrada. linha. Completamente. E eu acho que vale destacar também a atuação com a FAS, né, que nós somos sócios fundadores desde 2008. Então, até interessante uma você mencionar a FAS, porque nesse projeto que a gente fez na Amazônia, a FAS foi nosso parceiro, né? E, como eu falei, nós começamos com primeira infância, mas a gente acabou migrando, até vai na linha da fala da Luciana, a gente acabou migrando para ações de saúde e saneamento, porque as crianças têm problemas recorrentes como diarreia, que impactam diretamente o desenvolvimento infantil. Então, a gente falava de desenvolvimento social, cognitivo, emocional, e tinha uma questão de saúde que era um antecedente que precisava ser corrigido para que essas coisas acontecessem. E aí, nesse projeto, a gente fez, né, uma atuação em prol da primeira infância e ela acabou virando uma política pública, porque a gente fez todo um trabalho de advocacy em cima da importância da primeira infância. E aí, com isso, é um gancho para eu perguntar até para a Karine, né? A gente está num momento de muita polarização, né? E aí, como é que vocês enxergam essa importância do diálogo, né, na defesa de causas? Eu sei que vocês começaram esse processo dialogando com o governo. E como é que é esse diálogo? Como é que é a importância do advocacy, né, nesse projeto? Primeiro que é fundamental, né, Paula? Agora, o que eu acho interessante é que, assim, o próprio passo que a gente deu, ele já é um movimento de advocacy, né? Então, é muito interessante o que isso gera e, enfim, e quantas pessoas, organizações, clientes, empresas procuram a gente, na verdade, para também conseguir se juntar, enfim, e executar o plano da Amazônia. Então, eu acho que a própria atitude, na verdade, de ter se colocado, né, e dos 3 bancos terem se colocado, e da gente ir compartilhar isso também com a imprensa. Eu acho que teve a entrevista dos 3 CEOs ali com a Miriam Leitão recentemente, que eu acho que é bastante representativo, né? Então, acho que tem 2 grandes novidades, né? Eu acho que uma que é, de fato, você ter os 3 maiores bancos privados juntos, né? Então, acho que a gente nunca tinha visto também uma entrevista dos 3 juntos, olhando para um mesmo tema, na verdade, muito trabalhando bacana. juntos no mesmo tema, né? Então, acho que isso foi uma coisa inédita. Então, isso acho que é uma parte de um advocacy aqui. E a outra que eu acho que é um ativismo, talvez, eu puder chamar assim, empresarial, mas mais focado e integrado com esse plano de trabalho que a gente está fazendo, né? Então, acho que enfim, no Brasil, acho que principalmente, mas acho que também no mundo, no geral, assim, você tem poucas empresas mais ativistas nesse sentido, né, que você, de fato, tem uma causa que vai, enfim, você tem, obviamente, bons exemplos, mas eu acho que são a minoria. Mas acho que está mudando, né? Então, eu acho que os 2 últimos anos, ou um ano, enfim, principalmente esse ano por conta da pandemia, tem trazido muito isso à tona. E a questão do diálogo, obviamente, é fundamental. Então, acho que a primeira coisa que eu comentei lá, a gente tem muita ciência e muita humildade, na verdade, para dizer do que a gente também não entende, né? Então, a gente entende muito bem de banco, né? A gente entende muito bem de como fazer alguns tipos de negócio na região, né? E a gente não entende de uma série de outros tipos de negócio, de uma série de outras dinâmicas que acontecem na região, né? De questões que são base até para que você consiga, de fato, desenvolver a região, de novo, sempre com a visão da conservação e da biodiversidade como grande alavanca para isso. Então, a gente precisa ouvir muito, a gente precisa dialogar. E, obviamente, quando a gente está falando sobre a Amazônia, a gente está falando sobre política de Estado e não política de governo, né? Eu acho que isso também é um ponto muito importante em todos os diálogos que a gente tem, né? Então, entre os bancos, com o CEO, com o próprio conselho e fora, mas é a clareza de que a gente aqui está falando de Estado, a gente está falando de país, né? A gente não está falando de governo. Agora, o governo tem sempre uma participação e um papel, é óbvio, né? A gente está num país democrático que precisa de governo, né?
Então, uma série de coisas também que precisam ser implementadas na Amazônia são parte do papel, seja a nível municipal, estadual, enfim, federal. E vocês citaram aqui vários exemplos, na verdade, de onde essa articulação precisa acontecer para que, de fato, você tenha ali coisas que sejam perenes e estruturantes. Então, acho que é uma combinação, Paula, de muito ouvir, né, de reconhecer, enfim, de ter humildade para reconhecer o que a gente não sabe, ouvir muitos parceiros e na construção, acho que tem muita clareza assim, do que nos cabe, do que a gente consegue fazer aqui e do que a gente precisa, de fato, se articular e ter parceiros para executar. Mas acho que essa escuta e o diálogo são fundamentais para a gente avançar. E aí eu queria passar para a Luciana. A Luciana tem várias perguntas que estão vindo aí do nosso público, e eu vou combinar uma minha aqui que eu tinha guardado, que é um pouco sobre a participação das famílias acionistas na decisão, né, de investir aí 1 bilhão em ações em prol da saúde. Mas, além disso, tem outras perguntas que eu queria te direcionar, né? Você citou que a doação do Itaú foi sem burocracia, que acho que tem a ver até com essa questão da participação da família. E aí, quais outras barreiras que vocês acham que a gente baixou nos últimos meses em relação à cultura da doação? E também em relação à transparência, veio aqui também uma pergunta sobre a transparência, se vocês têm um relatório de transparência informando o número de doações também recebidas, o valor do total dos doadores. Se você pudesse tocar aí nessas questões, seria muito bacana. Claro. Bom, as 4 famílias hoje que são as famílias acionistas do banco, todas elas, tanto de participação nos nossos institutos e fundações aqui do investimento corporativo, quanto na pessoa física, elas têm uma grande cultura de doação, né? Então, várias apoiam causas diferentes, então, isso já é uma coisa muito presente no DNA, tanto das famílias e que passou para o DNA do banco, né? Então, teve muito uma participação delas ativamente na discussão, então, por meio dos seus representantes no corpo executivo do banco, eles acompanharam muito de perto todo o processo, então, com conversas aqui recorrentes com o Conselho de Médicos, um acompanhamento semanal, então, toda sexta-feira eu encaminho um relatório para as famílias do que está acontecendo, quais os valores que foram doados, quais foram as ações executadas, então, eles têm um acompanhamento do cronograma físico-financeiro do projeto, então eles não só participaram ali na tomada da decisão de 1 bi de reais, mas também aportaram mais recursos na pessoa física, então aqueles 200 milhões extras que eu comentei, também teve mais recurso vindo diretamente da pessoa física dessas famílias, muito e também bacana. Isso foi realmente muito interessante de não só ter o recurso do banco, mas eles também quererem contribuir na pessoa física, né? E eles têm acompanhado ativamente das iniciativas, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E agora tem participado ativamente na discussão da continuidade. Então, assim, o que vamos fazer? Qual o próximo passo, né? O que vai ser o Todos pela Saúde no futuro, né? Então, isso, de fato, é uma participação grande. A nossa grande preocupação desde o início era como a gente daria transparência ao que estava sendo feito, porque a dinâmica e a velocidade para empregar esses recursos, assim, foi algo que a gente nunca tinha experimentado antes, né? Porque tempo era vida ali, então não dava para a gente teve que entender como a gente otimizava ali a burocracia interna, então, burocracias importantes, então, para a gente entender política de prevenção à lavagem de dinheiro, para checar quem eram os parceiros, quem eram os fornecedores, que tinha muita coisa acontecendo ali, que eu acho que muita gente acompanhou pela imprensa, né, principalmente compra de equipamentos e de EPI, então a gente simplificou em muito, sem perder o que o banco tinha de melhor, que é toda a segurança no processo de compra e no processo de parceria. Então, isso foi, acho que uma grande conquista que a gente teve, até para entender futuramente como a gente usa esse processo simplificado, mas muito seguro e com todas as checagens. Ao longo de todo o processo, a gente teve uma auditoria externa que fez um trabalho de acompanhamento dos processos, então acompanhou com os times, fazia checagem semanalmente, participava dos nossos comitês para exatamente a gente ter ali total transparência também depois de um relatório que vai ser consolidado. E para dar transparência, a gente criou um site específico, todospelasaude.org, onde a gente coloca ali
o tempo todo o que está sendo gasto, o que está sendo arrecadado, quais são as empresas que também estão participando voluntariamente com produtos e serviços. Então, a gente coloca nesse site todas as informações que a gente entende ali que é o mínimo de transparência que a gente pode prover no meio da dinâmica, né? Porque ela é muito viva e acontece numa velocidade muito grande, né? E, além disso, todo fechamento de mês, a gente faz matéria em jornal, a gente solta anúncios com balanço de tudo que foi feito. Então, acho também que a competitividade e a transparência foi algo aqui que a gente exercitou nesse processo do Todos pela Saúde. São muitos aprendizados, né, nesse processo todo. E aí, gente, a gente está caminhando para o fim. Infelizmente, eu tenho aqui só na verdade, são duas últimas perguntas que eu vou pedir para vocês responderem rapidamente e fazerem suas considerações finais, tá? Uma é sobre a questão da agenda ASG, né, Ambiental, Social, de Governança no banco. Acho que isso é uma coisa que está aí, né, pulsando na mídia e nas discussões. Eu queria só que vocês falassem rapidamente sobre isso. Teve uma pergunta também sobre a questão de ter linhas de crédito acessível para pequenos produtores. O que vocês têm para esses empreendedores, produtores na Amazônia, em termos práticos, tá? E aí só dar um ou dois exemplos para endereçar essa pergunta aí da audiência. E aí, que vocês fizessem suas considerações finais para a gente caminhar aqui na nossa agenda do fórum. Posso ir aqui? Vamos começar. Então, primeiro... Quer começar? E aí a gente... só ia seguir a mesma ordem para facilitar. Desculpa tirar o som. Não, então, primeiro, super obrigada de novo, Paula, pelo convite, parabéns pelo fórum novamente, obrigada, Lu e Ju, também de estarem aqui na live. Só rapidamente sobre o ASG, ou ESG, ou enfim, como é que a gente quer chamar isso, acho que a Lu comentou um ponto também, que assim, especialmente o setor bancário no Brasil, vocês sabem disso, o setor é super regulado, né? Então, a gente tem coisas que a gente também não sabe sobre o que a gente faz no Brasil, assim, é um dos primeiros países no mundo, e poucos no mundo, onde o próprio Banco Central tem uma política de responsabilidade socioambiental. Então, todos os bancos são obrigados, desde 2014, a ter suas políticas de responsabilidade socioambiental, tá? Então, a gente no Santander, na verdade, a gente trabalha com a questão da sustentabilidade, que antes era responsabilidade social, lá desde 2001, 2002, e sempre com a visão de que isso tem que estar integrado, que os aspectos sociais, ambientais, de governança, eles precisam estar integrados na estratégia. Então, tanto na vertente de risco, quanto na vertente de negócio, de oportunidade, e o que a gente vê, na verdade, nos últimos 2 anos, é um de investidores, como vocês sabem, negócios ESG, enfim, os negócios sustentáveis. Sobre a questão dos produtores, enfim, as meninas também podem me complementar, justamente esse é um dos eixos que a gente tem trabalhado para criar o programa, né? Então, fora isso, a gente tem no Santander uma operação de microcrédito, mas que é urbana, né, que é o microcrédito produtivo orientado, e a gente está em 150 cidades lá na Amazônia, tá? Então, acho que, assim, de novo, a gente vai continuar tendo, né, a atuação de cada um dos bancos, a gente vai continuar sendo competidor e concorrente no mercado, então isso é claro para todo mundo, né, até porque a gente é assim, então a gente é competidor no mercado, mas aí em algumas agendas de fato é isso, a gente está trabalhando todos os dias juntos e construindo. Então, muito obrigada, Laídes, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, obrigada a vocês. Eu acho que vocês deram uma aula aí para a gente como criar uma coalizão, como vencer as barreiras e como que a gente consegue realmente ter iniciativas onde a união faz a diferença. Vou passar então para a Luciana e a gente finaliza com a Júlia. Pode ser? Pode ser. Então, Paula, a gente vem trabalhando no Itaú nos últimos 2 anos uma mudança da nossa estratégia de sustentabilidade para que, de fato, deixe de ser uma área e isso seja um tema que permeie o banco como um todo. Então, a gente lançou ano passado 8 compromissos de impacto positivo, que é a nossa declaração da estratégia de ESG no Itaú.
Para suportar, a gente deixou mais robusta a governança, então hoje a gente tem um comitê SD, tanto no varejo quanto no atacado, e a gente trabalha de forma transversal, tanto institucional quanto a parte dos reportes e transparência. Então, acho que já tem o setor financeiro, como a Karine disse, ele é super regulado, a gente tem já uma tradição de olhar para esses temas, mas eu acho que esse é um tema que agora ganha muita relevância e você tem muitas coisas novas, muitas oportunidades na mesa. Então, como que a gente aproveita ainda mais isso? Então, acho que isso tem sido o olhar do Itaú para isso, dar transparência, ou seja, mostrar abertamente para os investidores e para os clientes por meio dos compromissos, mas, por outro lado, ter uma governança mais atenta e capture todas as oportunidades, de fato, para a gente evoluir nessa agenda. Na questão... Sim, tem que estar na governança, né? Essa questão. Exato. Ela tem que não pode ser uma área, governança. né? Tem que permear o todo. E acho que esse é o grande aprendizado que a gente teve dos últimos anos. E na questão dos pequenos produtores, o Itaú também tem a dinâmica do microcrédito, mas a gente tem olhado, por meio agora do compromisso Amazônia, do nosso plano Amazônia, como que a gente pode chegar no pequeno produtor com o produto que ele precisa e no timing que ele precisa. Eu acho que isso tem sido um desafio dentro do Itaú. Acho que Santander e Bradesco têm uma tradição maior do que o Itaú de presença na Amazônia hoje, com crédito, e a gente está se juntando aqui no conhecimento, na generosidade que as meninas têm de me contar os desafios, de compartilhar aqui o que deu certo, o que deu errado, para a gente se juntar aqui com mais esse negócio. Que bacana, eu acho que com esse compartilhamento as coisas devem andar muito mais rápido, né? E aí, Júlia, como é que está essa agenda aí no Bradesco e quais suas palavras finais? Obrigada, Paula. Acho que a Karine e a Luciana trouxeram bem o que é um panorama nos três bancos. Acho que não tem muita diferença. A gente trabalha essa agenda há muito tempo, ela vai mudando de nome, ela vai ganhando, sim, complexidade e relevância, e a gente fica muito feliz com isso. Mas eu acho que é sim um trabalho de muitos anos, né? Então, o Bradesco, por exemplo, trabalha ESG em investimentos há pelo menos 10 anos. E o que a gente vem fazendo com esse maior interesse dos clientes é realmente, por um lado, dar mais visibilidade para esse trabalho. Então, realmente, acho que comunicar melhor para o cliente tudo que já é feito e também, por que não lançar produtos, enfim, buscar evidenciar cada vez mais como e materializar isso enquanto benefício, né? Em relação à atuação na Amazônia, acho que o Bradesco está presente também sob o ponto de vista de negócios há muitos anos. O banco é muito focado na agenda de inclusão, então tem mais de 900 pontos de atendimento em todos os estados, e acho que os principais produtos para o pequeno produtor hoje são o Pronamp e o programa ABC, né, os dois que têm de alguma forma estímulos também públicos, mas como a Karine comentou e a Luciana também, a gente quer fazer ficar ainda mais atrativo e mais fácil chegar ao crédito, especialmente para os produtores das culturas sustentáveis, enfim, acho que há um dos compromissos com o plano certamente é esse, a gente vai usar as criatividades de todos para isso. E aí eu acho que a minha mensagem final, eu queria talvez compartilhar com todos um artigo da McKinsey, foi lançado a semana passada, sobre os 50 anos, né, da responsabilidade social dos negócios, o artigo do Milton Friedman. E a gente pasma, né, mas há 50 anos atrás, a responsabilidade social dos negócios era aumentar os lucros, né? E não se passou nenhuma vida e a gente virou esse conceito do avesso, né? Então, hoje o mundo fala, né? O mundo dos negócios fala de capitalismo de stakeholders e como realmente a gente faz tudo isso cada vez mais virar realidade. Então, eu acho que os nossos CEOs demonstraram que eles estão bastante alinhados com esse movimento, especialmente, acho que a Amazônia é um assunto crítico para o Brasil. Então, a gente está se colocando a serviço dessa agenda, superando qualquer questão de competitividade em prol de um ambiente melhor de negócios para o Brasil e para os brasileiros. Maravilhoso, Júlia, nem sei o que dizer. Eu queria só lembrar as pessoas para responderem a enquete de avaliação da sessão. Não esqueçam de responder, deve estar todo mundo assim parado e a gente precisa desse feedback. Mas
eu queria realmente ressaltar, né, essa semana está tendo muita discussão sobre o capitalismo consciente, e acho que essa sessão mostrou como é possível, né, a gente ter um capitalismo mais inclusivo, mais sustentável, e que realmente cuide daqueles que mais precisam e cuide do nosso planeta, né, sem o nosso planeta, a gente não tem nada. Então, queria agradecer a presença dessas 3 mulheres maravilhosas que estão ajudando a levar essa agenda para frente. Obrigado por vocês estarem aqui, compartilharem com a gente essa iniciativa e todas as iniciativas durante a pandemia. E eu queria avisar a todos que a gente se despede aqui e que nós vamos ver o vídeo de mais um vencedor do Prêmio Empreendedor Social da Folha. Agora com vocês esse vídeo. Obrigada, gente!